segunda-feira, 29 de maio de 2017. Hoje é Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas. O Opinião Minas começa agora. Maio é mês das mamães. Aquela que você enche de beijos, chama quando tudo dá errado. Aquela que te deu a vida e anda bastante sobrecarregada, não é verdade? Por isso, eu aposto que ela tem reclamado de cansaço. Pois Opinião Minas pode ter a solução para o problema. Descobrimos um blog chamado Pai Tem Que Fazer de Tudo. Além disso, encontramos um coach de pais. E olha, isso é só o começo. Eu acho que esse pode ser o melhor presente para a sua família. Quer apostar? Pois o Bruno Santiago, que é gestor de marketing, idealizador deste blog, o Pai Tem Que Fazer de Tudo, e além, do pai do Samuel, temos também o coach de pais, Luiz Kind, que é papai do Davi e da Lara. Os dois querem te convencer. Vamos lá? Valorizar e ampliar o papel dos pais e de quebra e aliviar um pouquinho a barra das mulheres em casa. Parece perfeito, né? Você sabe o que é melhor? Isso é possível. E eu queria que vocês, então, defendessem. Primeiro, falando do Pai Tem Que Fazer de Tudo. Parece que soa como uma música para os ouvidos de muitas mamães. Pai tem que fazer de tudo e dá para ajudar e deixar a mãe mais tranquilona, assim? Assim, bom dia a todos. Eu não digo ajudar, né? A gente tem que viver o momento e viver nossos filhos, né? Na verdade, a gente não fica como coadjuvante nessa história. A gente é ativo e a falta de um pai, com certeza, vai fazer falta pro coração do homem e com certeza pro filho também. Então, assim, acho que vai muito além do ajudar, né? A gente tem um papel extremamente ativo na vida dos filhos, né? E acho que é muito bonito que acaba que a gente muda a questão dos valores, né? A questão da gente passa a dar muito valor ao tempo, né? Que a gente tem. Então é isso. O Pai Tem Que Fazer de Tudo é uma comunidade que vem lutando e defendendo a importância dos pais nesse contexto familiar, né? A importância do homem e tudo mais. E também fazendo transformações locais públicos também, para que a gente seja bem recebido, né? Normalmente, até porque é difícil encontrar um lugar de troca de fralda para papais, né? Assim, o cenário, a cultura acaba reforçando a postura do homem de forma coadjuvante. Só que eu decidi sair da minha caixinha, tentar ser um bom pai, que eu não sou perfeito, mas eu tento fazer de tudo pelo meu filho, né? Então eu decidi sair da minha zona de conforto, dar minha cara a tapa para contribuir para esse processo de transformação do homem. Quando é pai, ele tem que fazer de tudo mesmo. Não tem essa de ajudar, não. Ô Luiz, mas nesse sentido, igual o próprio Bruno está trazendo aí uma dificuldade dentro da nossa sociedade. Os espaços não estão construídos para abrigar esse, posso chamar de pai? Que é um pai mais protagonista, vamos dizer assim, que não é aquele pai que só quer assinar o cheque e não quer participar das coisas mais frugais, as coisas mais do cotidiano de uma criança mesmo. A gente precisa, então, de uma reconstrução de pensamento em relação a essa história? Com certeza. E aí entra o papel do coach para pais, que ele ajuda nessa reprogramação das crenças. Porque você quer mudar uma criança, se mude primeiro. Então reprograme suas próprias crenças. Eu recebo queixas, às vezes, de pais. Eu não faço coach com meu filho. Eu falei, não, faço coach com você. Que ótimo. E você vai ajudar o seu filho. Porque, como o Bruno disse, né, tem muito investimento, às vezes, em boas escolas, boa formação, bons passeios, mas e aquele investimento no próprio pai? Claro. A gente vê pais, às vezes, que recebem uma promoção, eles se melhoram, eles se capacitam. Por que não se capacitar para ser um pai melhor? Por que não procurar um profissional, um coach específico para pais, para ser um pai melhor, né? Para se capacitar? Leituras edificantes na área da paternidade, da maternidade, podem ajudar muito. Então, o trabalho do coach para pais é esse, é reprogramar a crença dos pais para que eles sejam pais melhores e aprendam a reprogramar a crença dos filhos. Porque nesse período de 0 a 12 anos é o período principal para programação de crenças, né? Com certeza. E eu fico muito feliz porque eu percebo que as redes sociais, né, assim, elas têm um papel fundamental. Porque antes, onde é que essas pessoas iam encontrar esse tipo de informação? Eu conheci o trabalho do Luiz pelo Instagram, do Bruno através de palestras e também do blog. E não são só os trabalhos de vocês, né? A gente está vendo que isso está aumentando. Então isso mostra também que esses pais estão sedentos, porque às vezes a gente tem a sensação que a gente que tem que bater na cabeça e falar, opa, acorda aí, vamos participar mais. Mas os pais estão buscando vocês, também os homens?
No meu caso, sim, no entanto que eu participo de um grupo, até faço questão de falar, que chama Paz no Insta, que são 30 homens, que a gente tem um grupo no WhatsApp, que se você lê as mensagens, sabe, são mulheres. Olha só. Porque a gente, né, entre a conversa aspas, é maternal. Né, é maternal, assim. Não tem fotos, né, de mulher pelada em futebol e política, assim. A gente trata de informações do dia a dia. No entanto que eu participei de um nascimento de um filho que o pai estava 5 minutos para entrar na sala de parto, ele compartilhando emoção com a gente, né? Então eu venho percebendo, há muita coisa para mudar. As redes sociais, por exemplo, é a minha grande oportunidade de botar isso para fora. E eu venho percebendo essas mudanças, eu venho percebendo que os pais têm coragem, têm a emoção de mostrar isso, que também é um bom pai, né? Então eu tenho até então um momento, o pai tem que fazer de tudo no meu blog, onde que eu mostro as mães que me viam, mas muitos pais me enviam fotos de trocando fralda, e eu não pedi nada, os caras que começaram a me mandar, tipo a revista Pais e Filhos. Olha, quando eu era criança, eu lembro das revistas Pais e Filhos. Tinha aquelas fotinhas, então os pais me enviam, Bruno, posta pra mim, então já virou um valor de ter a foto dele trocando uma fralda, né? E isso só reforça, né, Luiz, essa questão de realmente desconstruir esse pensamento de que é a mulher que tem que tomar conta de tudo e o homem tem que participar mais, né? Com certeza, até porque a figura paterna dentro dessa programação de crenças é muito forte. É a questão da regra, é a questão dos limites. Você sabe o que eu acho mais interessante? É a questão do julgamento externo, que a gente às vezes sem querer quer fazer tudo do nosso jeito, mas a gente sempre olha se a mãe ou se a avó ou se o tio ou se a tia estão realmente nos observando. Eu digo porque quando a mulher tenta permitir que o pai seja mais protagonista, ela fica pensando assim, mas o que minha mãe vai falar? E a minha sogra? Como será que lá na minha escolinha, na escolinha do meu filho, as pessoas vão me receber? Tem esse julgamento da sociedade mesmo, de que como é que você vai deixar seu menino com o pai? Será que ele vai dar conta? Isso incomoda vocês? Quer falar? Olha, eu vou dar um relato pessoal. Eu me lembro quando meu primeiro filho, ele estava com 8 meses e eu viajei sozinho com ele para desmamar. Mentira! Então eu peguei o meu filho sozinho. Você que foi a fada do dente, mas no caso da mamadeira. Foi. E eu me lembro que voltando de viagem, 450 quilômetros, eu voltando de viagem, parei num restaurante na estrada e não tinha lugar para eu trocar a fralda do meu filho, igual o Bruno tem feito. Tem. E aí teve que ficar uma garçonete na porta do banheiro feminino para eu entrar e trocar. Bruno, você tem que interiorizar essa sua campanha. Então, eu estou mapeando os locais públicos que tem o fraldário, pelo menos um fraldário no banheiro masculino, que já é um começo, não é o ideal, porque às vezes fica desconfortável trocar uma menina no banheiro masculino, mas eu comecei a mapear esses locais, o site está agora, o pai tem que fazer de tudo.com. E respondendo a questão, assim, existe uma pressão natural, né, da avó querer já ajudar, da minha mãe, da mãe da Tereza. Até intrometimento, né? Tem umas avós que querem mexer com tudo, quer fazer tudo, coitado do pai, não sobra nem pro pai. O pai é a terceira na escala. E a Tereza, o bom da Tereza é que ela não se importa com isso. Ela permite, né? Por exemplo, Tereza, sua esposa, Tereza é minha esposa, a Tereza, que foi minha grande paixão na faculdade, até sempre brinco nas palestras que a gente tem um caso desde a faculdade. Que delícia. E assim, ela me permite ser pai, ponto, né? Mas isso não é simples. Eu falo com o Luiz porque algumas pessoas isso acontece naturalmente, mas tem as pessoas que têm uma resistência e às vezes o pai quer ser protagonista, a mãe não deixa, porque às vezes ela vai se sentir julgada. Será que eu sou uma mãe pior porque o pai tá tomando mais à frente? Como é que você trabalha isso? Sim, Luiz? Aí entra a reprogramação de crença, porque isso é uma crença. A mãe que assume tudo e até afasta o pai, ela tem essa crença de que é a mãe que tem que cuidar, o pai tem que só prover materialmente. E às vezes a crença do pai também de que não, isso é sua responsabilidade, eu não tenho nada com isso. Essa é a reprogramação de crença que a gente trabalha. E aquele pai que ele é a mulher é a dona de casa e o homem leva o dinheiro, paga as contas. Mesmo assim, esse homem tem que participar ou não? Basta se o combinado não sai caro, vamos dizer assim, se tá bom pros dois. O que vocês acreditam? Eu acredito que o tempo passa. Né? E o tempo que você vai perder com o seu filho, você não consegue pagar. É nem perder, né, Bruno? Passar, né? Eu acho que se os 5 minutos que você tá com o seu filho, viva intensamente, né? Eu acho que dinheiro a gente pode ganhar muito, a gente pode ficar milionário, mas é uma coisa que você não vai ter depois de 5 anos. Agora eu vou curtir meu filho. Perdeu tudo. Você deixou de curtir. E não tem como financiar depois. Então já era. Eu trabalho com a linha de coaching integral sistêmico e nessa linha a gente abrange os 11 pilares da vida da pessoa. Então a gente tem lá o pilar filhos, tem o pilar trabalho, também o pilar profissional, tem o pilar emocional, tem o pilar paz.
Às vezes a gente tem que reprogramar a crença desse pai, para ele ser um bom pai, para resolver questões com o pai dele. Olha, que às vezes estão lá escondidos. É um resgate, então? É uma reprogramação mesmo, uma ressignificação disso tudo. Então essa questão que você falou, trabalha muito, ok, mas igual o Bruno falou, os 5 minutos que você está com ele, esteja realmente lá. Ao invés de, às vezes, enfim, tá ou no futebol, no noticiário, ou até nas redes sociais, por que não passar, então, e trocar uma fralda? Afinal de contas, a esposa já não trocou o quê? Umas 15 fraldas naquele dia, né? Qual é o problema de trocar uma? E fralda, igual muita gente fala, trocar fralda é básico, né? E assim, quantas vezes eu tive que parar de almoçar, mesmo tendo os parentes, a avó, a tia pra trocar. Se o Samuel tá do meu lado, fez cocô e a Tereza tá almoçando, a Tereza não gosta que eu falo assim, não, ela acha agressivo. Gente, mas eu acho que é pra impactar mesmo essa minha fala. Eu paro de almoçar e vou trocar uma fralda suja de cocô. Exatamente. Qual que é o problema? Eu vou terminar Dizem que depois que a gente vira pai e mãe, a gente para de ter tanto nojinho, assim, a gente fica mais de boa. E se tiver, por exemplo, no meu caso eu não tenho. Mas se coloca uma máscara, uma blusa de frio e se vira, entendeu? Eu acho assim, deixar de cuidar do seu filho, que gerar o bem-estar, vale muito mais você comprar um brinquedo. Você acha que eu acho mais legal quando vocês, homens, pais, assumem esse papel de conversar com os outros pais? Porque às vezes, antigamente, pelo menos assim, há 10 anos, você tinha uma capacitação de pais, mas feita por mulheres, por enfermeiras. Então a linguagem parecia que afastava ainda mais o pai dessa conversa, né? Então, pai para pai é mais tranquilo. O homem fica menos acabrunhado, vamos dizer assim. Eu acho que a gente vira um... Desse jeito que a Tereza criticou, né, Tadinha? Não, porque ela fica com vergonha de eu falar isso. O homem fala assim, mais despachado mesmo. Mas eu acho legal essa questão de ter representantes masculinos tocarem num assunto que supostamente era só de mulher, né? E que na verdade não é. E a gente tem muito que ficar atento aos feedbacks que a gente recebe. A gente recebe muito feedback dos filhos, das esposas. Vou te dar um exemplo pessoal, igual a gente falou, a gente não é perfeito. E num desses momentos de imperfeição, meu filho me chamou para assistir um filme com ele. Aí eu sentei do lado dele para assistir o filme, só que começou a chegar mensagem, eu precisava responder. E assim, ele do lado vendo o filme, eu respondendo. Ele virou para mim e falou: papai, eu te chamei pra gente ver filme. E não pra mexer no celular. E eu aceitei aquele feedback, falei: filho, você tem toda a razão, me desculpe. Desliguei o celular e fomos assistir o filme. Esses feedbacks a gente recebe das crianças o tempo inteiro. Muito bom, das mães também, das esposas, a gente recebe esse feedback. Agora, cabe a gente reagir a esse feedback de forma agressiva. A gente está perdendo a oportunidade de se melhorar, ou a gente aceitar esse feedback e se questionar: como eu posso fazer melhor isso? Claro. Até porque é um momento de educação também. Em algum momento ele vai precisar também de abandonar o celular, às vezes para prestar atenção numa aula, né? Se ele já está sendo protagonista de dizer isso pro pai, olha que sensacional. Gente, eu ainda tenho muita coisa para perguntar para vocês, mas eu queria fazer um intervalo antes pra gente dar uma respirada aqui. A gente volta então, olha, rapidinho, um instante só. Até já. Estamos falando hoje sobre o novo papai, nesta nova era. Um alívio e um benefício também para as famílias, filhos e, claro, para as mamães. Aqui com a gente, os pais mais participantes que existem e que estão nos ajudando nesta tarefa. O Bruno Santiago, que é idealizador do blog Pai Tem Que Fazer de Tudo, e o coach de pais, Luiz Kind. Gente, é muita coisa, mas eu tenho uma pegadinha para vocês. Vamos lá. Você fez sua filha, tipo, desmamar. E como é que faz menino tirar a chupeta na versão dos pais? Porque tem isso, mata qualquer mãe de coração. Eu não posso falar chupeta porque o Samuel não precisou usar. Não usou chupeta, mas você recebe umas perguntas assim. Mas eu posso falar do desfraude, que acho que é legal. É muito emocionante ver o xixi e o cocô. De novo do cocô. Eu acho que eu vou apanhar 2 vezes Tereza em casa deve estar com aquele rolo de macarrão. Mas acho legal colocar dessa forma muito clara, né? Que é emocionante. Nos meus 2 períodos de férias, foram os 2 momentos que nas férias do ano passado eu consegui fazer que ele fizesse o xixi no pinico. Que ótimo. Então foi uma festa, mas só que você precisa de tempo. Então eu deixei muitas vezes de passear, de viajar, para ter esse momento dentro de casa com ele. Porque não é da noite pro dia, é uma repetição de vários dias seguidos, né, gente? Já o número 2, para amenizar, já foi um processo que foi um pouco mais complicado, que eu consegui fazer nas férias do ano seguinte, foi janeiro desse passado, janeiro agora, desse ano. E é um processo muito emocionante, que vai muito além da parte fisiológica, né? Que significa o crescimento da criança. Claro. E eu consegui, estando lá todo dia, tendo paciência, ele chorando, ele bravo. A Tereza não estava de férias, então quando ela chegava, ela né, dava todo o suporte também. Sim. Porque é preciso ter uma continuidade, né? É um processo, como você falou muito bem. Vamos fazer xixi no vaso agora. Não é.
vamos fazer cocô no vaso. Não é simples. Não é assim. Então, assim, então por isso que eu falo que pai não é só aquela questão de brincar, de diversão, de pagar contas, né? Para mim foi muito emocionante que eu posso falar para o mundo que eu ajudei meu filho a crescer com simples ajuda para ele fazer seu xixi e seu cocô no vaso, né? E essa interação, essa intimidade entre pais e filhos fica mais fortalecida e dessobrecarrega, tira uma carga da mãe, porque eu vejo muitas mães desesperadas, quando elas pensam que elas estavam relaxando, aí chega a hora do desfraude, como você bem colocou, e elas ficam estressadas e pior, acabam descontando no pai. E é isso que às vezes alguns pais não percebem, né? Que uma mãe estressada não é bom para o papai também. É verdade. A gente dar atenção para os nossos filhos, cuidar bem dos nossos filhos, a gente está cuidando do nosso casamento também. É verdade. Do nosso relacionamento. E muita gente diz importante. Que às vezes o fato de ter filhos é uma prova para um casamento também, porque isso pode abalar o casamento, a estrutura. E é tudo que a gente não quer, né? Eu chamo a paternidade de uma oportunidade. Sim. É a melhor oportunidade da vida que a gente tem para se melhorar. Porque para a gente se melhorar, para dar um bom exemplo para o filho, isso é mágico, isso é uma oportunidade ímpar. É a motivação maior que a gente tem para se mudar, para ser melhor. Não é meramente assim, é para o seu casamento passar por um teste, não é uma maneira assim. É até eu acho que é até desumano falar assim, não né? É? Eu acho assim, eu considero a minha família hoje, eu, Tereza e Samuel. Né? A gente tem os nossos valores, não sei se isso é certo ou se é errado. Não estou desmerecendo, é que né? A gente falou, eu não sei se eu sou perfeito, porque perfeição a gente não atinge, mas a gente caminha. Mas eu acho assim que o fato, eu, Tereza e Samuel, é uma nova família que se inicia, né? Com seus valores, com suas crenças. Pode ser que tenham ligações com os meus pais, com os pais da Tereza. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque é algo novo que está sendo construído, né? E igual você falou da questão de sobrecarregar, eu quero falar, depois do meu projeto O Pai Tem Que Fazer Tudo, que eu descobri que meu projeto está indo um pouco além, porque o fato de eu não sobrecarregar a Tereza pode ser bem sucedida no trabalho. Com certeza. Mas eu enxerguei isso depois que eu comecei a participar de uns eventos da Rifochi, pela Banco, justamente para debater isso, né? O quanto o homem é importante, o pai é importante, cumprindo a sua obrigação de ser pai, quanto isso impacta na carreira de uma mulher. Não, isso é tão interessante porque periodicamente a gente recebe pessoas aqui que estão muito preocupadas em como que a gente vai mudar essa sociedade em que a mulher ainda ganha menos, trabalha mais, se aposenta praticamente assim, né? Porque ela tomou conta dos filhos, ela perdeu oportunidades no mercado de trabalho ou de capacitação. O quanto é importante a gente mudar isso. E a gente percebe que isso só vai ser feito através da educação e desde pequenininho, que é o que você já está fazendo. Com certeza. Um trabalho muito importante. Com certeza. Como é que é quando uma família te procura? Porque eu sei, apesar da gente estar falando para os papais, para eles serem mais protagonistas, a maioria dos clientes e dos leitores que chegam também são mulheres ainda. Sim. Como é que é isso? Elas é que acabam depois levando esses conhecimentos para os maridos? Como é que funciona? É porque um processo de transformação ele é contagiante. Então, assim como no meu caso, a minha esposa percebendo a minha transformação como coach dentro de casa, ela foi fazer formação em coach. Então, a nossa família se transformou drasticamente, positivamente falando. Você tem, inclusive, um episódio da sua filha que foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção. Exatamente. A escola me chamou, falou da demanda, que ela estava mais lenta. Nossa, esses diagnósticos deixam a família arrasada, assim, normalmente. Ela tem um problema, ele tem um problema. Mas como é que foi? Aí eu resolvi aplicar ferramentas de coaching com ela, ferramentas simples, que qualquer um pode aplicar, que eu ensino no processo de coaching. E a gente conseguiu reverter. Olhar nos olhos. Simplesmente olhar nos olhos da criança. Tem mães, eu atendo mães que não conseguem olhar nos olhos dos filhos. Mesmo? Parece simples, mas não é. E tem um reflexo, um resultado impressionante, né? Impressionante. A neurociência fala que é uma ligação cerebral, assim, muito forte. Dá muito um abraço. Forte. Um abraço de 40 segundos, a liberação de ocitocina no organismo. E muito cuidado com a linguagem que a gente usa com os filhos. Isso é muito importante. Mesmo piadinhas. Até porque os pais são mais brincalhões. Exatamente. Às vezes falam palavrãozinho. Até a briga do casal, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, que acaba que você pode até falar como pai, como técnico também, que a gente tem que se controlar com relação a isso. Né? Você vê como é que isso é forte, essa questão que o Bruno falou da briga. Eu lembro quando meu filho devia ter mais ou menos 1 ano, eu e minha esposa, aquelas brincadeiras de adulto, meio estabanada, aquela coisa assim, empurra, puxa, e meu filho olhando a gente fazendo aquela brincadeira, ele começou a fazer uma carinha de choro. Achando que estavam brigando. Achou que a gente estava brigando, aí eu parei, olhei para ele assim, falei, não, filho, vem cá, a gente tá brigando. A gente só tava brincando. A gente abraçou por 1 ano, e era uma brincadeira. Agora imagina isso,
de uma forma real. Uma briga, uma forma de falar, a palavra que usa, o impacto que isso causa numa criança. Afinal de contas, pai e mãe é algo que é 100% 24 horas, 365 dias por ano. A gente não tem descanso mesmo. É um trabalho que não pode, certeza. A gente não pode baixar a guarda, porque a gente não sabe calcular o impacto em cima das crianças. Da mesma forma, tem impactos super positivos. Quando seu filho falou as primeiras palavras, olhou pra você e falou: o que, Luiz? Falou mamãe. Chamou o Luiz de mamãe. E aí? Mas você foi criticado? Fui. Na verdade, fizeram piadinha. Falaram comigo assim: mas você troca fralda, você dá mamadeira, você dá banho, você põe pra dormir. Ele vai te chamar de quê? De mamãe. Então não é bem assim. Mas foi um elogio, eu tenho certeza que ele te elogiou naquele momento. Hoje ele tá com 11 anos, a gente faz brincadeira com isso. É verdade, isso é muito bom. Gente, casos mais curiosos, assim, que vocês já passaram. Por exemplo, você recebe vários e-mails e nas palestras, contatos. O que mais chamou a atenção? Com certeza são os depoimentos das mães. No início era engraçado que a Tereza ficava mensagem de madrugada, de uma mãe, por exemplo, que acabou de ler um texto. Ficava com ciúme? No início, é isso? Né? Porque estava bem no começo, né? E receber mensagem de noite pelo Facebook. Com certeza, os que mais me chamam a atenção, que dão mais gás para eu continuar, são as mães que me mandam depoimentos que o marido, muitas vezes, o marido não cumpre o seu papel como pai, mesmo o cara morando dentro da mesma casa. Então isso é um dos combustíveis que eu tenho para continuar, porque dá trabalho escrever, né, não é fácil. Ainda tem que fazer de tudo em casa? Fazer de tudo em casa, que é a minha premissa, né, minha premissa principal, e eu tenho meu trabalho, que eu sou gestor de uma universidade aqui de Minas. Então o que mais me chama atenção, o que mais me toca são esses depoimentos das mulheres que se sentem sozinhas com um pai que talvez nunca viu o filho, mas também dos pais que me mandam os depoimentos, tipo desse grupo de WhatsApp, que os caras estão cumprindo o seu papel. Então tem esses dois lados da moeda. E de muitas mulheres que têm orgulho de mostrar que os maridos fazem de tudo. Né? E sempre fizeram de tudo mesmo, ou que melhoraram também. Que deve ter de mamãe assistindo a gente, que deve estar numa inveja. Falei, nossa, que tanto de pai perfeito, onde é que eu consigo um desses? Calma, o seu marido pode ser um pai perfeito. Tem solução? E quando é que a gente sabe que é hora de procurar um coach de pais? Quando você sente que é hora de melhorar. Você percebe que você não tem os resultados. Fica atento aos resultados. Os seus resultados. A gente fala assim: eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai. Será? Se questione nisso. Questione as suas verdades, que você vai ver se você é ou não um bom pai ou boa mãe. Eu tenho um caso de uma cliente que quando ela me procurou, o marido dela era contra ela procurar esse tipo de profissional para ajudar. Ela achava que era coisa motivacional. E não foi bem assim. A transformação dela impactou a família toda. O filho dela parou de fazer xixi na cama, pra você ter uma ideia. E aí o marido dela, num determinado ponto do processo, falou com ela: você está transformada. Você está diferente, o que está acontecendo? Quando eles estavam no meio de uma discussão e ela não rendeu aquela discussão. Ela se calou, ela soube se controlar. Porque o coaching trabalha isso, inteligência emocional. Inteligência emocional, a gente saber identificar as emoções, controlá-las e modificá-las. Com certeza. Isso a gente trabalha muito forte. Imagina você sabendo controlar suas emoções, ensinar o seu filho a controlar as emoções dele. E ele vai aprender até com exemplo, né? Assim, com certeza. Com certeza vai acontecer. Com certeza, porque às vezes a gente negligencia essa questão da inteligência emocional, acha que criança não tem angústias, não tem emoções. Tem. E se a gente massacra essas emoções, massacra essa inteligência emocional da criança, ela cresce com autoestima muito baixa. E considerar que tudo é birra, né? Às vezes não é birra, a criança tem sentimento, mas a tendência é que a criança tá chorando, isso é birra. É a ferramenta que ela consegue chamar a atenção. Ela ainda não tem tanto refinamento para poder vamos sentar aqui, vamos colocar as cartas na mesa. Normalmente é uma maneira dela. Porque senão não basta você amar seu filho. Você tem que comunicar esse amor pro seu filho. Tem muitos pais confundindo que dar questões materiais, roupa, escola, viagens, brinquedos, tá amando. E não é isso que a criança quer. Se eu perguntar pro meu filho hoje, com 11 anos, qual brinquedo, qual a diversão que você mais tinha na infância? Eu tô esperando ele falar daquele brinquedo legal que eu comprei? Não. Ele fala: não, papai, eu lembro quando você me colocava no seu ombro. Eu lembro quando você me jogava para cima na piscina. Entendeu? Então são esses momentos. Exatamente. É o amor comunicado. Isso aqui que vai trabalhar a inteligência emocional da criança. Bom, e com essa fala tão bonita, tão carregada do que realmente a gente queria promover aqui hoje no Opinião Minas, despertar esse amor. Então, eu vou me despedir, o tempo correu, mas tá aí, a gente tem aí os endereços, tanto do Bruno quanto do Luiz, que é o coach de pais, para vocês tirarem mais dúvidas com vocês dois, porque aqui foi só um começo. Muito obrigada, Bruno. Luiz, muito obrigado. Sucesso para vocês. Valeu. Obrigado. Então acesse aí as nossas redes sociais também, fique por dentro da nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Até lá.